Nós vamos continuar 2 João capítulo 2, a partir do verso 18. Nós estudamos do capítulo 1 até o verso 17. Nós passamos por alguns comentários que fizemos aqui no capítulo 3, mas nós estávamos caminhando com a exposição do texto até o verso 17 do capítulo 2. Hoje nós vamos continuar a partir do verso 18. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, que vai entrar pelo capítulo 3, e se tivermos condições, chegaremos ao capítulo 4. A palavra do Senhor diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permaneceis, nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não sabeis que ele é justo? Sabeis que todo aquele, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Vamos parar por aqui, se der tempo a gente segue para o capítulo 4, mas deixe a leitura por enquanto parar aqui no capítulo 3. Muito bem, João escreve essa carta que a gente já estudou há 2 semanas atrás, e agora nesse trecho do verso 18 em diante, ele faz um apelo de consciência da volta de Cristo para a igreja, para nós, a igreja. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. Então qual é a visão que João passa para a igreja e passa para nós, que espera que a gente carregue no nosso coração? Que já estamos na última hora. Essa consciência nunca pode sair de cada um de nós, mesmo que a gente não saiba qual é o dia da volta de Jesus Cristo, nem o dia da nossa partida. Mesmo que a gente não tenha nenhuma certeza com relação a isso, a consciência que precisamos carregar é: nós estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo a última hora, nos dará consciência de uma atenção muito especial em como conduzir nossa vida, sabendo que a qualquer momento nós podemos partir desse lugar. Então João começa com esse apelo: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ele fala que até entre a igreja surgem os anticristos. E quem são os anticristos? Anticristo é todo aquele que se opõe ao Cristo de Deus. E se opor ao Cristo de Deus é ir contra a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensino, e tentar ocupar o lugar que o ensino da palavra de Deus deve ocupar por outros pensamentos. Quando João começa aqui nesse trecho das Escrituras, a se dirigir à igreja, ele fala em alguns lugares: vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Ele está falando de ser cheio do Espírito Santo. Vocês creem nisso, sim ou não? Vocês têm a unção do santo. Ele está falando da busca do Espírito Santo que nós estávamos falando há pouco tempo. Vocês têm a unção do santo, vocês sabem tudo. Lá adiante ele diz: a unção que vocês receberam dele fica em vós, vocês não têm necessidade de serem ensinados, porque a vida cheio do Espírito Santo é uma vida onde o Espírito Santo exerce essa função pedagógica de nos mostrar o que é certo e o que é errado. Consegue entender isso? Quando o Espírito Santo realmente está dentro de nós, ele nos ensina. Não há necessidade de sermos alertados sobre algo que está errado para que você se desvie do erro, porque a unção do santo em nós nos dará condição de fazer o que é certo, não porque um pastor, um presbítero, um evangelista chegou para mim e disse: irmão, cuidado com isso que você está fazendo, mas a unção do santo que está em nós nos ensina o que é certo e o que é errado, e nos ajuda a nos afastarmos do erro para andar segundo a vontade de Deus. É isso que João está começando aqui nesse trecho a dizer para a igreja: vocês têm a unção do santo, eu estou falando para vocês de coisas, não porque vocês não saibam, porque vocês sabem sobre isso que eu estou falando, porque a unção do santo permanece em vós,
e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Porque não foi isso que João mesmo escreveu lá no Evangelho, dizendo que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade? Esse é o papel de buscar o Espírito Santo, queridos. Buscar o Espírito Santo é ser guiado por Deus para aprender o que é a vontade dEle, o que é a verdade. Então João começa a falar sobre uma oposição ao ensino verdadeiro, dizendo que essa oposição ao ensino verdadeiro não nasceu numa cidade vizinha, não veio de uma outra religião, não veio de um outro ajuntamento. Ele diz: saiu do meio de vocês. Não é isso que ele fala? Lembram da leitura? E ele diz: saíram do meio de vocês, mas porque não eram de nós. Olha que coisa perigosa. A gente vive um tempo onde alguns pecados morais parecem não preocupar muito, porque parece que as pessoas não vão mais se envolver tanto com isso, não é? Pelo menos a igreja. Ou seja, o pecado que ameaça a igreja não são os pecados morais. Prostituição, fornicação, imoralidades de diversas formas aí. Mas existe porque essas coisas são pecados de fora. Isso não nasce dentro da igreja, não deveria nascer. Então existem pecados que estão em volta da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de vocês, de nossa vida particular enquanto membros do corpo de Cristo. Existem coisas que estão na nossa periferia, na nossa volta, mas parece que a gente está vacinado contra aquilo. Entende o que eu quero dizer? Esses pecados que vêm de fora são os ataques externos de Satanás contra nós. Parece que esses pecados eles não ameaçam tanto. João está falando aqui de um outro pecado, é um pecado que está dentro da igreja, infiltrado na igreja. São doutrinas, ensinamentos que nascem dentro da igreja e podem afastar você de Deus e manter você dentro da igreja. Consegue entender o perigo, irmão? Consegue entender a gravidade da situação? São doutrinas falsas que às vezes nascem entre os membros da igreja, crescem entre os membros da igreja, não afastam as pessoas da congregação, mas afastam as pessoas de Deus. Quando João está chamando a atenção da igreja para essa doutrina anticristã, ele está chamando a atenção da igreja para uma doutrina que hoje é conhecida como gnosticismo. Era uma coisa muito específica, que nasceu dentro da igreja daquela época. Os gnósticos achavam que não era possível que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, porque para eles a carne era algo ruim, e que a libertação da alma, do corpo, era o alvo do ser humano, porque para eles a alma era boa e o corpo era mau. Então, se o corpo era ruim, como é que Cristo tinha se feito carne? Eles não conseguiam conceber isso. Essa doutrina contaminou a igreja primitiva, e muitas pessoas carregaram essa ideia de que, na verdade, o verbo não se fez carne. Na verdade, Cristo tinha aparência humana, mas ele tinha um corpo celeste, um corpo angelical. Ele não morreu na cruz. Essa doutrina é anticristã porque ela tira a verdade absoluta de Cristo como cordeiro que justifica o meu pecado. Ela tira a condição de Cristo como o sacrifício e deixa ele só na condição de sacerdote. Essa doutrina do gnosticismo contaminou a igreja primitiva, e João estava combatendo essa doutrina especificamente, que dizia que o corpo era ruim, e por isso Jesus não podia ter se feito carne, e buscar então a ressurreição nesse corpo seria um retrocesso. Essa ideia pairava na igreja. Embora não seja essa talvez a maior preocupação da igreja moderna, queridos, pense em quantas coisinhas, quantas doutrinas nascem no contexto da igreja, e como hoje nós vivemos, digamos assim, em rede, conectados pelas redes sociais, quantos pensamentos anticristãos são colocados à nossa disposição todos os dias, e nós corremos o risco de ter nossa visão de fé afetada por elas, discutir essas doutrinas, como aqui dentro dessa igreja já surgiram doutrinas que eram verdadeiras loucuras, discutidas por alguns de vocês aqui.
E eu preciso falar isso com franqueza, porque sou o pastor de vocês. Doutrinas heréticas, loucas, sem fundamento, que questionam até não se poder pronunciar o nome de Jesus em português. Aí quando a gente vê João dizendo: filhinhos, já é a última hora, como vocês ouviram que veio o anticristo, muitos têm se feito anticristo, por isso nós entendemos que é a última hora. Então isso aí é reflexo, isso é visão de que nós vivemos os últimos dias, porque surgem muitas novas doutrinas, querendo tirar o foco do que verdadeiramente é importante para a salvação. E às vezes essas doutrinas vêm com questionamentos como esses, que eu citei, que aconteceu aqui. O nome de Jesus não pode ser pronunciado em português, porque Jesus nasceu em Israel. Então, sim, uma doutrina completamente sem fundamento, que começa a incomodar o coração das pessoas, tirar a atenção das pessoas do que verdadeiramente importa, do que verdadeiramente é sério, que deve ser buscado, para gastar energia mental com esses pensamentos que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam da graça. Isso aconteceu aqui. Então, quando a gente está falando de ter cuidado com a doutrina do anticristo, a gente fica querendo rotular uma única doutrina, como essa que João combatia, que é a doutrina do gnosticismo, como se nenhuma outra doutrina viesse mais ameaçar a igreja durante todo o restante da existência da igreja na terra. Mas nós somos testemunhas que várias outras doutrinas heréticas afetaram e vão continuar afetando. E qual é o caminho? Primeiro, é você estar ciente de que nós estamos comprometidos com a verdade de Deus para a salvação, e que vocês têm, ou se não tem, precisa buscar o Espírito Santo, justamente para acontecer o que João está dizendo aqui. Olha, mas vocês têm a unção dos santos. Esse grupo que aqui na igreja primitiva João trata como sendo já tirados da igreja, porque eles saíram de nós, mas não eram de nós, esses saíram, eles foram distanciados da igreja. Aos que ficaram, João diz assim: mas vocês têm a unção dos santos, vocês sabem tudo, e eu não vos escrevi porque vocês não soubessem a verdade, mas porque vocês sabem, porque nenhuma mentira vem da verdade. Então veja o que ele está colocando: vocês sabem, e vocês têm uma unção sobre vocês para ter o discernimento de saber o que é certo. Qual é o sinal que por essa escritura começa a nos mostrar que as pessoas não têm o Espírito Santo como uma unção para dirigi-lo para a verdade? É quando essas doutrinas começam a mexer com o coração da pessoa. É um dos sinais que não tem o Espírito Santo. É um dos sinais que precisa buscar. Senhor, estou sendo enganado, meu coração está se apaixonando por uma doutrina louca, anticristã. Eu preciso me ajoelhar e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito, porque eu preciso ter visão do que é o teu reino e da tua palavra. Então João começa a falar sobre o anticristo: mas vocês têm a unção dos santos. E continua: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele obviamente está falando daquela doutrina que eu vos falei. Ele é o Cristo porque é ungido, foi o homem ungido por Deus. Ele diz que esse é o anticristo, combatendo o gnosticismo. E diz que qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e quem confessa o Filho, confessa também o Pai. Para muitas pessoas essa declaração é difícil de entender, mas para nós que cremos que Jesus Cristo é o Pai, a gente entende que quando você aceita Jesus na condição de filho, você não o rejeita na condição de pai, porque Ele é o Pai e manifestou-se como filho. Por isso Jesus diz assim: quem tem o Filho, também tem o Pai. Eles são a mesma pessoa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, eu quero ler isso para você. Antes de seguirmos, embora muitas outras interpretações sejam dadas a essa escritura, tente você, pela visão do Espírito Santo, ver o que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui em João 14, a partir do verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai, já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E continua a leitura, que nós não vamos fazer, mas você pode fazer à vontade quando estiver em sua casa. O que é que eu quero frisar aqui? É o que João está dizendo, que tem coincidência com o que João disse, narrando o que Jesus falou nos evangelhos. Ele diz: qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem o pai e também o filho. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O que desde o princípio foi ouvido pela igreja? O que Jesus falou, antes de Jesus ir para a cruz, ressuscitar, ser glorificado, e os discípulos seguirem agora na direção do Espírito Santo. Uma das coisas que ele ouviu no princípio foi esse discurso que Jesus falou em João 14, dizendo: se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai, e desde agora o conheceis e tendes visto. Filipe diz: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Essa declaração de Filipe é o que mais incomoda a maioria das pessoas, é olhar para Jesus em sua forma humana, porque era isso que Filipe estava enxergando. Preste atenção que eu estou te ensinando hoje. Filipe estava enxergando Jesus em sua forma humana, e ele, olhando para Jesus em sua forma humana, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Por que Filipe faz essa pergunta? Porque Jesus está dizendo que se eles vissem Jesus, ou como eles estavam vendo Jesus, também estavam vendo o Pai. Estavam vendo o Pai quando? Em que momento eles estavam vendo o Pai? Naquela hora, naquele momento em que Jesus estava entre eles. Ele disse assim: desde agora o conheceis e tendes visto. É nesse exato momento que vocês estão vendo o Pai. Isso Filipe não entendeu, porque olhava para o homem Jesus, e na cabeça de Filipe, no entendimento de Filipe, o Pai era o Deus criador de todas as coisas. Que Jesus, como homem, disse: o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai é o Deus que criou todas as coisas, que nem os céus dos céus podem conter. Pensa nisso. Essa é a visão de Filipe. Como é que eu estou conversando com o homem Jesus, que conheço como Filho de Deus e era o Filho de Deus, e ele está dizendo para mim que se eu olhasse para ele, estava vendo o Pai? Filipe não entendeu que lógica era essa, e pergunta para Jesus: mostra-me o Pai, porque o Senhor está dizendo que quem vê o Senhor vê o Pai. Eu não estou conseguindo enxergar o Pai, somente o Filho, então mostra-me o Pai. Aí Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, como dizes tu? É uma pergunta. Como é que você faz essa pergunta? Mostra-me o Pai. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. O que Jesus estava dizendo para para Filipe era: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como na sequência ele disse: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Durante 33 anos, Jesus e o Pai, que são a mesma pessoa, revelaram-se, ou revelou-se, porque é uma só pessoa, visivelmente. E durante 33 anos, quem viu o Filho, via o Pai. Consegue entender isso? Porque o Pai foi revelado pelo Filho. Quando João começa a dizer assim: quem nega o Filho também nega o Pai, me lembrou essa escritura: quem confessa o Filho tem também o Pai, porque no Filho o Pai foi revelado. Quantos entenderam isso? Essa é a doutrina verdadeira.
Essa é a doutrina que é contrária à doutrina do ensinamento de 3 pessoas divinas. A doutrina que uma única pessoa divina revelou-se para salvar os homens no Filho. E essa revelação do Pai no Filho, chamada a encarnação do Verbo, é a maior dificuldade para se entender a doutrina de Deus hoje no mundo dos homens. Mas João está falando também aqui na carta, que essa é a mensagem que a igreja ouviu desde o princípio, e diz que essa mensagem permaneça em vós. Se essa mensagem permanecer em vós, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém? Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Verso 28, para a gente encerrar esse pensamento, e entrar no capítulo 3. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Jesus vai voltar, nós estamos vivendo a última hora. Então vocês prestem atenção para que doutrinas estranhas não te afastem de Cristo, não te tirem da união tua com o Filho e com o Pai, que é a mesma pessoa. O Filho é a manifestação visível do Pai, com um objetivo específico de proporcionar a nós a salvação, que só poderia ser proporcionada pela encarnação do Verbo, pelo homem perfeito, que foi homem plenamente, mesmo sendo homem, era Deus plenamente. Amém? Então vocês devem permanecer nessa doutrina, para não ser confundido na volta de Jesus. Jesus vai voltar, e a doutrina que você segue, o ensino que você acompanha, é o que vai definir se Jesus te reconhece, ou se você será confundido, ou esquecido por Cristo. Então preste atenção ao que você aprende. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Versículo 1 do capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é bom ou ruim? Porque se nós não fôssemos filhos de Deus, o mundo gostaria de nós. E se nós queremos viver uma vida sem entrega total a Cristo, e a sua doutrina, e a sua vontade, e viver uma vida mesclada entre o mundo e a igreja, não é muito bom esse chamado para ser filho de Deus. Porque a Bíblia diz, o grande amor de Deus concedeu a quem é filho, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. O mundo não tem nenhum interesse em cultivar a doutrina do Evangelho para a salvação. Os padrões e os princípios que dirigem o mundo são opostos aos do Evangelho. Então preste atenção que nós estamos falando aqui, nós somos chamados filhos de Deus, e a razão de sermos filhos de Deus nos leva a outra situação. O mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece nessa condição de filho de Deus? E nos confronta por não nos conhecer? Porque ele não conhece a Deus. E o grande problema, queridos, é que a gente melhor diria, alguns de nós, somos chamados para ser filho de Deus. Porque alguns de nós, sendo chamados para ser filho de Deus, entendem o chamado e se posiciona como filhos. Outros não. Outros permitem ou têm uma relação de tanta prostituição, porque a prostituição existe tanto na vida conjugal como na vida religiosa. E às vezes a gente tem uma relação com Deus e uma relação com o mundo, isso é uma relação dupla. E nós temos uma relação tão satisfatória com o mundo, que os valores e padrões do mundo dizem tanto para nós, que nós às vezes valorizamos mais esses valores do que os valores do Evangelho e os valores da igreja. Ou quando não valorizamos mais, valorizamos tanto quanto. Entende como é grave? Entenda como é perigoso isso.
E o que João está dizendo aqui, nós somos chamados filhos de Deus. A razão do mundo não nos conhecer é que nós somos chamados filhos de Deus. E o mundo não nos conhece porque nós somos filhos de Deus, e o mundo não conhece a Deus. Se não conhece a Deus, quando nos vê como filhos, agindo dentro dos padrões que o nosso Pai estabeleceu, acha isso estranho. Lá no Evangelho ele diz: por isso o mundo vos aborrece. Se o mundo bate palma para você, tem alguma coisa errada com você. Amados, agora somos filhos de Deus, mas vamos ficar nessa parte boa que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é bom, né? Mas traz a responsabilidade de alguém olhar para você e dizer: ser filho de Deus. Não é só ser filho de Deus. Eu sou filho do grande Criador do universo. Sim, mas como é que você se comporta? Vamos continuar, porque o texto diz muito mais do que eu falo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Hoje nós somos filhos de Deus. No futuro nós ainda não sabemos o que seremos, mas sabemos de uma coisa: quando Ele se manifestar, Ele está falando da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Os filhos de Deus verão a Deus como Ele é. Os filhos de Deus verão Jesus Cristo face a face. Isso nos faz pensar uma coisa: hoje nós somos chamados filhos, no futuro vamos ser o quê? Nós não sabemos o que seremos, mas uma coisa a gente sabe: do jeito que Jesus é, nós seremos. É uma discussão que nós não vamos entrar hoje. É Paulo falando sobre o corpo da ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar em qual corpo? Nesse corpo ou no outro corpo? O que é que os irmãos acham sobre a ressurreição? Como é que nós vamos ressuscitar? No outro corpo? Não, nesse corpo. O que vai ser ressuscitado é esse corpo, não vai ser outro corpo, vai ser esse. E quem foi cremado? O Espírito Santo vai juntar os pedaços de tudo quanto é lugar e vai ressuscitar. E quem foi esquartejado? O Espírito Santo vai juntar em tudo quanto é lugar. Só que o corpo que vai ressuscitar, Paulo explica lá em Coríntios, é um corpo glorioso. Ele diz: há corpo celeste e corpo terrestre. Com que corpo Jesus ressuscitou? É fácil. Se vocês quisessem ter a resposta do Espírito Santo, enquanto eu fiz a pergunta, vocês estariam perguntando ao Espírito Santo: com que corpo Jesus ressuscitou? Com outro corpo ou com o mesmo que ele morreu? Ele ressuscitou no mesmo corpo. Ele disse a Tomé: toca aqui na minha mão, as chagas estão aqui. Só que com aquele corpo que ele podia testemunhar a crucificação para Tomé, ele atravessava uma parede com a porta fechada, como a Bíblia diz. Então o corpo ressuscitou o mesmo, só que era um corpo celeste, um corpo transformado, modificado em sua estrutura, como nós conhecemos hoje. É assim que seremos. Então é isso que João está dizendo aqui: olha, quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Quantos se alegram com isso? Mas tem que fazer força para esse dia chegar. Ou vocês acham que é de graça para você? Jesus já pagou o preço na cruz, e eu não preciso fazer mais nada? Não, senhor, não, senhora. Tem um preço a ser pago por você hoje, para você experimentar, ter essa experiência. Já pensou como vai ser glorioso? Não sentir mais dor, não chorar mais, não ter mais tristeza, porque todas essas lembranças vão ficar no passado. João está dizendo isso, olha, ser feito filho de Deus nos aponta nessa direção. Quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Esse é o nosso alvo. Mas aí ele continua dizendo: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Entenderam a mensagem, sim ou não? A visão do futuro glorioso traz no presente a responsabilidade de eu viver a vontade de Deus. Quem tem essa esperança de no futuro ter um corpo transformado, conforme o corpo de Cristo foi transformado, tem a responsabilidade no presente de se santificar, porque Deus é santo. Entende isso, sim ou não? Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está percebendo, ou melhor dizendo, percebeu, que ele está falando sobre responsabilidade de purificação, porque Deus é santo, Deus é puro. E na sequência ele começa a dizer que quem comete pecado comete iniquidade, porque iniquidade é pecado, mas nós sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O que é que isso me leva a pensar? Existe uma responsabilidade minha, sua,
nossa com relação a como conduzirmos nossa vida distante do pecado. Pecado é injustiça, pecado é iniquidade. Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Então quem tem a esperança de ser como Jesus tem que andar no caminho da santificação. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Então nós somos filhos de Deus. Isso é bom ou ruim? Isso nos traz a responsabilidade de romper com o mundo e viver uma vida sem pecar. Romper com o mundo e viver uma vida sem pecar. Essa é a responsabilidade. Então ser filho de Deus, quando a gente pensa, eu sou filho do Altíssimo, é romântico, é bonito, é emocionante, mas ser filho de Deus, João está nos apresentando isso como responsabilidade. Ter a esperança de ter o corpo transformado implica na responsabilidade de viver o hoje segundo a vontade de Deus, porque Deus é puro, Deus é santo. Viver o hoje livre do pecado, porque Ele se manifestou para tirar o pecado, e nós vamos romper então com o pecado. O problema é que nossa geração hoje psicologizou tudo, psicologia em tudo quanto é área, psicologia disso, psicologia daquilo, aí pecado não é mais pecado. Você vai num psicólogo aí, você vai conversar com ele sobre pecado, diga que você acha que sua vida está ruim, que você está cometendo alguns pecados. Não, isso não é pecado, são apenas algumas falhas que precisam ser. Irmão, segundo a Bíblia, segundo a doutrina, pecado é pecado. E essa doutrina que está impregnada no mundo, que afeta muitos de vocês, porque eu sei que afeta, porque ninguém é inocente de saber que pelas redes sociais vocês não têm contato com vários ensinamentos de heresias e de loucuras, até da própria ciência, levam vocês a pensarem que nós não temos responsabilidade com o pecado, e nós temos. Por outro lado, também tem igrejas que colocam no diabo a culpa de todo o pecado que está em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pecado não é culpa do diabo. Quando você peca, a culpa é sua. Quando você comete pecado, é você que comete. Senão você vai ficar igual a Adão e Eva, igual a Caim, depois que matou Abel. Não, Senhor, quem sou eu para tomar conta do meu irmão? Não sei onde ele está. Não, foi a mulher que tu me destes. Transferência de responsabilidade, pecado é seu, você que peca. E tem hoje, as pessoas falam muito de que o diabo é o culpado disso. O diabo é o culpado daquilo. Vamos repreender o diabo, vamos repreender o diabo. E às vezes o diabo está sendo repreendido por nossa culpa. Vamos repreender o diabo que está empurrando os irmãos a serem preguiçosos espiritualmente. O que o diabo tem a ver com isso? Me diga. Se o preguiçoso é você. Não, pastor, é o diabo não tem poder de colocar nada dentro de você. Não, pastor, eu estou sendo tentado, a culpa do diabo. Deixa eu dar uma pista para você, deixa eu dar um ensinamento para você. Então a tentação, ela é humana. Não veio tentação sobre vós, a não ser humana. Mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado além da sua possibilidade. Não, o diabo não, é você que tem que se posicionar. O problema é você que tem que se levantar e dizer, aqui não, comigo não. Mas o diabo não lança tentação? Não, o diabo só lança aquilo, ele não lança nada sobre você. Ele trabalha com os teus desejos e aquilo que tem dentro de você. A Bíblia diz que cada um é engodado e tentado quando os seus sentimentos começam a remoer dentro de si. É ali que as coisas começam. O diabo só pode te dar alimento para aquilo, e ele vai te alimentar na visão de fora. O diabo não vai entrar dentro de você, então a responsabilidade é tua. Você é filho de Deus, o diabo não está dentro de você fazendo nada, é você que deixa de fazer o que Deus quer que você faça. Quem é filho de Deus tem essa responsabilidade, entende, irmão? Conduzir a vida segundo Deus quer que ele conduza. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado? Quem quer ler para mim aí? Quem comete pecado é de quem? Mas por quê? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Nós somos o quê? Lá no começo do texto. Filhos de quem? Filhos de Deus. Irmão, nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus a que ele se refere aqui é Jesus Cristo. O Cristo de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para isso. Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Tá certo? Quem comete pecado é do diabo. Cristo se manifestou para desfazer o pecado. Então, quem continua vivendo uma relação de proximidade com o pecado, não é de Deus, porque a gente está falando em quem é filho de Deus. Veja o que Deus nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos essa concessão de Deus. Agora nós estamos falando de quem peca, de quem é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Jesus chamou um grupo de pessoas que eram religiosas de filhos do diabo, e disse que eles queriam fazer a vontade do pai deles, e eles eram judeus, monoteístas, criam no Deus criador de todas as coisas. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês têm por pai o diabo, e vocês têm vontade de fazer o querer dele. Então preste atenção, porque a forma como conduzimos nossa vida demonstra quem dirige nossos passos. Porque aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E por que não comete pecado? Porque tem a semente de Deus dentro dele. E ele não pode pecar porque Deus, através do processo do novo nascimento, nos transforma em seus filhos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembram dessa escritura? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Aí a Bíblia diz: quem permanece nele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não peca, porque a semente de Deus permanece nele. Como é que a gente vai fazer diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Verso 10 diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Quer saber quem é de Deus e quem não é? Quem se afasta da justiça, quem se afasta do que é correto, quem se afasta da integridade, quem se afasta de amar o seu próximo, não é de Deus. Quem não ama o seu próximo não é de Deus, não é filho de Deus. Tem filho de Deus e filho do diabo, pastor? Essa palavra não é muito pesada não, mas é exatamente ela que está escrita aqui. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é o amor. A essência do Evangelho é o amor. A mensagem que nós ouvimos desde o princípio, João diz assim, é que nos amemos uns aos outros. E ele fala que não é o amor de Caim, como eu já até citei antes, que matou o seu irmão. Por que é que houve um homicídio? Por que houve esse primeiro homicídio? De onde nasce o homicídio? Lá no texto Deus começa a dizer, né, o pecado está todo dia muito perto de nós, e a gente não exerce controle sobre o pecado. Como a gente não exerce o controle devido sobre o pecado e as tentações que estão acontecendo perto de nós ou em nós, isso vai nos dominando, e Deus diz isso lá, ou a gente domina ou ele nos domina. O que aconteceu foi que Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E matou por quê? Porque ele agia mal e o seu irmão agia bem, e ele não tinha disposição para melhorar o seu padrão de vida com Deus. Era melhor que ele matasse o seu irmão. Compreende ou não? Em vez de você evoluir espiritualmente, o que é que você quer fazer? Quer matar aquele que está evoluindo, para que você se mantenha na mesma estatura espiritual dele. Isso é sentimento de quem? De Caim, do mal, do diabo. Amém, queridos? A gente precisa ter muito cuidado com o sentimento que nós abrigamos, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus têm responsabilidades de viver o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós, que somos homens, mulheres, seres humanos. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. E como é que a gente sabe que passou da morte para a vida? Que a gente é capaz de amar. Quem não é capaz de amar, permanece morto. Não é isso? Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem neles permanente a vida eterna. Simplificando, sendo bem direto, nenhum homicida vai para o céu, nenhum homicida será salvo. Quem não ama também não. Como é que eu faço para amar?
Vamos aproveitar para a gente já estar encerrando, vocês me ajudarem, dando aí alguns conceitos. Como é que a gente faz para amar? Obedece. O amor não é uma ordem? Então a gente não obedece. Não é para amar, não é um mandamento. Então a gente ama. E como é que a gente ama? A gente ama quando a gente começa a colocar algumas coisas entre nós e a pessoa com quem temos proximidade, que nos ajudam a ser vistos por Deus como da mesma estatura, pelo menos. Segundo a palavra de Deus, vê sempre a outra pessoa maior que eu. Eu sempre olho para alguém e vejo essa pessoa, ela tem uma estatura espiritual maior que eu. Essa pessoa tem uma estatura social maior que eu. E eu preciso respeitar essa pessoa. O amor começa aí. Todas as vezes que eu mudo isso, eu tendo a não respeitar quem eu acho inferior a mim. Por isso que a Bíblia diz: considere cada um o seu próximo superior a si. Não é isso que nós somos orientados pela Bíblia a fazer? Toda vida que você olhar para alguém, essa pessoa tem que ser vista por você como alguém que você precisa respeitar, alguém que você precisa tratar bem, alguém que você precisa amar. Nem sempre fazer todas as suas vontades, mas amar e respeitar. Quer dizer, amar é o conjunto do respeito e da consideração que você dá a essa pessoa como alguém superior a você. Porque você não confronta quem você acha que é mais forte que você. Você só confronta quem você acha que é mais fraco. Não é assim? Então a gente só confronta quem a gente acha que é menor que nós, que é mais frágil que nós, que é mais fraco que nós. Nós nunca confrontaremos quem a gente acha que é mais forte. Isso também acontece no campo espiritual. Então o amor é o inverso disso. Quem não ama é como quem mata, segundo o texto de João. E nós sabemos que quem não ama não vai para o céu. Paulo dá uma definição bem clara de amor lá em 1 Coríntios 12, né? O amor tudo crê, tudo suporta, né? O amor faz você ter prejuízos em detrimento de outra pessoa. E esse é o amor de Deus. Porque os outros modelos de amor que a gente tem, exemplo, o amor que a Bíblia relata como ágape é o amor de Deus. Não é o mesmo amor que a gente tem pelas esposas, ou as esposas pelos esposos, porque esse é um amor de afinidade, é outro tipo de amor. Esse amor é o amor de Deus. Para a gente terminar, já demos a hora aqui, conhecemos o amor nisso, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vê seu irmão necessitado cerrar o coração, como é que o amor de Deus vai estar no coração de uma pessoa que vê, no modelo da parábola de Jesus, um homem caído no chão, e não se importa com ele? Não, eu estou passando aqui, mas eu estou apressado que eu tenho que pegar minha esposa no colégio. Não, eu estou apressado porque eu tenho que pegar um ônibus, e não se importa com aquela pessoa. Como o amor de Deus vai estar numa pessoa dessa? Me diga. É isso que o texto de João está nos mostrando. Como o amor de Deus vai estar no coração de alguém que não se importa com o sofrimento do outro. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas olha o que é o amor: por obras e em verdade. O amor se transforma em ações. O amor se transforma em atitudes. Amor em prática. Por isso que eu digo que a vida de crente não é teoria. Discurso é muito fácil de fazer. Isso que eu estou fazendo aqui hoje é fácil demais de fazer. Difícil é eu viver o amor, diariamente, tá certo? A dificuldade é eu viver. Eu falar sobre amor é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ame de palavra, mas ame de atitude. Ame em ações, de maneira verdadeira. Nisso conhecemos que somos da verdade e asseguraremos o nosso coração diante de Deus. Aí tem duas situações para a gente encerrar: ou o nosso coração nos condena, ou o nosso coração não nos condena. Duas situações que podem acontecer. Depois de termos estudado tudo isso, somos filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Os filhos do diabo estão alinhados com o pensamento do mundo. Os filhos de Deus têm a responsabilidade de se santificar como Deus é santo. O filho de Deus não pode fazer pacto com o pecado, porque o pecado não é mais para ter domínio sobre nós. Lembrando de outro texto que Paulo escreve aos Romanos, porque nós não estamos debaixo da lei, e que o Filho de Deus se manifestou para desfazer o pecado. Então os filhos de Deus não têm nenhuma preocupação de viver uma relação estreita com o pecado. Muito bem, mas aí chega a seguinte situação: os filhos do diabo estão de um lado, os filhos de Deus estão do outro, e às vezes eu fico em crise. O meu coração me condena.
me mostra que eu não estou amando o suficiente. Ou a outra situação do verso 22, não, do verso 21, se o nosso coração não nos condena, aí nesse caso nós temos confiança para com Deus. Não é boa essa situação? Essa segunda situação não é boa? A segunda situação não é confortante? Quando o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. E essa confiança chega no nível de nós sabermos que somos atendidos quando nós oramos a Deus. Pense nisso. Quando o nosso coração confirma dentro do nosso ser que nós somos filhos de Deus, aí o texto diz: qualquer coisa que pedimos a Deus nós recebemos. Mas recebemos por quê? Por que não recebemos? Porque o nosso coração não nos condena? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agrada à vista de Deus. Então, quando o nosso coração não nos condena, quando nós obedecemos a Deus, quando o nosso coração não nos condena, quando nós fazemos o que agrada a Deus, quando o nosso coração não nos condena, é nessa situação. E essa situação é uma situação tão confortante, que eu sei que nas minhas necessidades eu posso me dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, e experimentar que Ele me ajuda. Agora, se o nosso coração nos condena, aí o texto termina assim: maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Mas o que é melhor? É saber isso? Ou saber que se o nosso coração não nos condena, nós temos segurança, nós podemos falar com Deus abertamente, saber que Deus vai cuidar de nós, porque nós obedecemos a Deus? Qual é a melhor situação? É quando o nosso coração não nos condena. E para o nosso coração não nos condenar, o caminho é a obediência. Amém? Aquele que guarda os seus mandamentos está nele e ele nele, e nisso conhecemos que Ele está em nós, é pelo Espírito que nos é dado. Essa é a visão da necessidade de buscar o Espírito Santo, é para nos capacitar a ser obediente, nos capacitar a fazer a vontade de Deus, nos capacitar a agradar a Deus em tudo, para a gente ter um coração confiante que Deus está aprovando a nossa vida. Porque quando você precisa orar, você vai se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho uma necessidade, preciso que o Senhor me ajude. Quando pedirmos alguma coisa, Ele nos atenderá. Amém? Deus possa te abençoar com essa palavra ministrada nessa noite. Te dá a visão de ser filho de Deus, te traz responsabilidades. E a responsabilidade é você andar segundo a vontade do Senhor e romper com os padrões do mundo. Tá certo? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor.